Doutora Suzy Lucena, diretora da Casa da Mulher, conversa hoje aqui comigo sobre o número de feminicídios aqui no estado do Maranhão, que aumentou de uma forma assustadora. Doutora Suzy, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para debater um tema tão importante aqui no programa Referencial. Eu que agradeço, é sempre importante a gente estar passando informações para que mais mulheres possam denunciar e não constar na estatística do número de feminicídios no nosso estado e no nosso país. Doutora, a Casa da Mulher hoje abriga, e faz um trabalho direcionado para essas mulheres vítimas da violência. Como é que está essa situação hoje aqui no nosso estado, na realidade, A Casa da Mulher Brasileira, ela tem se tornado referência no enfrentamento à violência contra a mulher, porque possui em um mesmo espaço todos os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. Delegacia, Ministério Público, Defensoria, Vara, Patrulha Maria da Penha, alojamento de passagem, atendimento psicossocial feito pelo Centro de Referência daqui de São Luís. Então a gente também faz o encaminhamento das mulheres para o Instituto Médico Legal, para os demais institutos periciais, para que a gente possa ter o material probatório e assim garantir que esse crime seja devidamente investigado, processado e julgado. Somente agora, em 2020, foram registrados aí cerca de 46 feminicídios aqui no estado do Maranhão. É verídico esse número, doutora? Sim, aqui no estado do Maranhão, a exemplo do nosso país e até a nível mundial, a gente teve um aumento do número de violência contra a mulher e quando se tem esse aumento, se reflete no número de casos de feminicídio. É sempre importante lembrar que o estado do Maranhão é o único estado com um departamento específico de feminicídio, que tinha à frente a delegada Viviane Fontinelli, que assumiu a Superintendência de Polícia Civil da capital, e agora com a delegada Wanda Moura, que dá prosseguimento aos trabalhos e faz com que todos os crimes em que se tenha a morte violenta de mulher seja identificado como se feminicídio fosse. Ou seja, uma mulher foi morta, se identifica que houve requintes de crueldade, que ela foi morta por asfixia, por arma branca, que se pegou, que atingiu o rosto dela, os seios, o ventre. Existem todas essas informações descritas em uma publicação chamada de Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectivas de gênero, que foi organizado pela ONU Mulheres, e que aqui o estado do Maranhão teve a honra de participar desse projeto, e que eu tive a honra de coordenar aqui no estado, para que a gente pudesse ter mecanismos para investigar esses feminicídios. Então, a perícia do estado do Maranhão, quando recebe uma mulher morta violentamente, ela já faz toda a perícia para identificar possíveis marcas de violências, marcas anteriores. E, por exemplo, tem uma violência sexual, existe todo um modus operandi, um formato que identifica como acontecem as mortes violentas de mulheres. Para que possa ser caracterizado como feminicídio. Exatamente. Doutora Suzy, a pandemia contribuiu para o aumento de feminicídios ou da violência contra a mulher aqui no estado? A pandemia contribuiu para um aumento do número de casos de violência que se reflete no caso de feminicídios. Mas o que a gente pode dizer claramente? A gente precisa discutir, enfrentar e tratar a chamada masculinidade tóxica. Por exemplo, a não aceitação do fim do relacionamento, homens que se sentem proprietários de mulheres, que eles entram em outro relacionamento e não permitem que essa mulher tenha um outro relacionamento. Ah, a mulher minha não vai ser de mais de ninguém. Então, são ações nesse formato, machismo, patriarcado, que faz com que esse homem venha a cometer um feminicídio. Então, é o que tem sido chamado hoje de masculinidade tóxica, como que o homem tem que se portar, como que ele tem que agir, como que ele tem que ser, não se trabalhando a sua saúde mental, fazendo com que, inclusive, esses homens sejam as maiores vítimas de suicídio no nosso país. A maioria dos homicidas, eles viviam junto com a vítima ou não? E na maioria dos casos, isso não é assim que acontece? A maior parte dos feminicídios aconteceram dentro da casa da vítima. Grande parte deles foi cometido pelo pelo ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro, e em segundo lugar pelos atuais. O que acontece?
é muito comum que esse feminicídio ele saiba onde a mulher trabalha, ele tem acesso à casa porque eles têm filhos. A maior parte dos feminicídios acontecem na frente dos filhos, né? Então, é um crime que ele acontece dentro dos nossos lares, infelizmente, todos os dias. E que só se tornou visibilizado por conta da criação da lei do feminicídio, porque sempre aconteceram, mas vinham pela roupagem, né, do homicídio e acabavam não sendo visibilizados. Então, não é que hoje começou a se ter muitos casos de feminicídio. A questão é que o feminicídio sempre existiu na nossa sociedade e foi necessário a gente ter uma lei que colocasse o dedo na ferida e mostrasse o quanto as mulheres estão sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres, né? Porque os homens acreditam que elas não possam ter a sua vida própria, não possam ter a sua opinião, não possam determinar os rumos da sua própria vida. E isso faz com que a vida dessas mulheres sejam ceifadas. E um dado interessante é que muitos homens têm cometido suicídio após cometer um feminicídio. O Brasil é um dos poucos países que tem a lei contra o feminicídio, né? Isso tem ajudado no combate? Vários países já tinham lei de feminicídio, o Brasil teve até uma certa demora, mas sim, ainda muitos países não possuem essa legislação. A gente tem crescido muito, fortalecido muito as leis no Brasil de enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é uma delas, né, em muitas atuações. Aqui no estado do Maranhão, a criação da Patrulha Maria da Penha, de extrema importância para combater o feminicídio. Por quê? Porque as mulheres com medidas protetivas de urgência são as mulheres que estão correndo risco de morte. E aí a patrulha acompanha essas mulheres para fazer com que essas mulheres não venham a ser vítimas de feminicídio. E um aplicativo que foi criado aqui no estado do Maranhão, né, em parceria com o estado do Piauí, que é o aplicativo Salve Maria, que ao acionar esse aplicativo, em tempo real, a polícia, com a chamada prioridade zero, que é a mesma prioridade de um homicídio ou de um feminicídio, se destaca até o local para que essa mulher não venha a ser vítima de um feminicídio, né, para que esse crime que esteja acontecendo naquele momento seja coibido diretamente pela polícia e o agressor seja preso em flagrante. Então, é uma importante ferramenta para salvar vidas. Eu conversei aqui com a doutora Suzy Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Luís, Maranhão. Nosso assunto aqui foi sobre o número alto de feminicídios que já ocorreram aqui no estado, que foram em torno de 46, não é isso? Doutora, muito obrigada então pelo seu tempo, por ter disponibilizado um pouquinho dele para estar aqui conversando, fazendo um alerta, né, para que as mulheres denunciem qualquer caso de violência, né, de agressão. Eu que agradeço pelo espaço, a Alcineia é sempre conosco, levando informação para que mais mulheres possam acessar seus direitos e assim decidir os seus rumos e trilhar caminhos da felicidade numa vida livre de violência. Muito obrigada, doutora Suzy.